Saudações a todos do Facebook e também do YouTube. Que a paz do Senhor Jesus repouse em cada vida, em cada coração. Vamos dar continuidade à leitura da Santa Palavra do Senhor nosso Deus, desta feita no livro de 2 Crônicas, no capítulo 34, versículo 1 em diante. Nós temos apenas mais 3 capítulos para terminar o livro de 2 Crônicas, então nós vamos terminar a leitura hoje. A você que está chegando agora na minha página no Facebook, sois bem-vindos em nome de Jesus. Motivo de nós termos enviado solicitações de amizade e também de termos recebido solicitações de amizade é unicamente para este fim. Nós estamos no meio de um projeto de leitura de toda a Santa Palavra de Deus. Somente leitura, não tem pregação. Portanto, eu quero convidar toda a família católica, a família espírita, livres pensadores, você que não professa nenhum credo religioso, né? Você que até mesmo é ateu, mas você tem o seu coração aberto para o conhecimento, gosta de estudar, gosta de saber, tem fome de conhecimento, tem a curiosidade para saber as coisas que estão escritas ou não na Palavra de Deus. Irmãos evangélicos de todas as denominações, venham ler a Bíblia conosco. Pega a sua Santa Bíblia, coloca um bom dicionário da língua portuguesa do lado, porque precisamos conhecer palavras, né? E ora ao Senhor Jesus, acima de tudo, ora ao Senhor Jesus e diz ao Senhor: Senhor Jesus, eu quero saber, eu quero conhecer a Tua Palavra, eu quero compreender, entender as Sagradas Escrituras. Me faz conhecer, me faz entender, me dá conhecimento, me dá entendimento, sabedoria, e o Senhor vai se agradar da sua oração. Ele que é vivo e verdadeiro, Ele que é vivo e verdadeiro, Ele vai te responder mais depressa do que você imagina, e você vai ficar maravilhado de saber como que o Senhor responde à oração. Vamos ler a Bíblia? 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 1. Josias abole a idolatria. Bom, diz-nos assim a palavra do Senhor. 2 Crônicas 34, 1 em diante. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. E derribaram perante ele os altares de Baalim, e cortou as imagens do sol que estavam em cima deles, e os bosques, e as imagens de escultura e de fundição, quebrou e reduziu a pó, e o espargiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado. E os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares, e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés e de Efraim e de Simeão
e ainda até Naphtali, em seus lugares assolados ao redor. E tendo derribado os altares e os bosques e as imagens de esculturas, até reduzi-los a pó, e tendo cortado todas as imagens do sol em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. Josias repara o templo, e Ilquias acha o livro da lei. Versículo 8 em diante. E no ano 18º do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, e a Maazéias, maioral da cidade, e a Joá, filho de Joacás, registrador, para repararem a casa do Senhor seu Deus. E vieram a Ilquias, sumo sacerdote, e deram o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, e que os levitas que guardavam o umbral tinham recolhido da mão de Maazéias. Perdão. Versículo 9 novamente. E vieram a Ilquias, sumo sacerdote, e deram o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, e que os levitas que guardavam o umbral tinham recolhido da mão de Manassés e de Efraim, e de todo o resto de Israel, como também de todo o Judá e Benjamim, e voltaram para Jerusalém. E o entregaram aos que tinham cargo da obra, e superintendiam sobre a casa do Senhor. E estes o deram aos que faziam a obra e trabalhavam na casa do Senhor para consertarem e repararem a casa. E o deram aos mestres da obra e aos edificadores para comprarem pedras lavradas e madeira para as junturas e para sobradarem as casas que os reis de Judá tinham destruído. E estes homens trabalhavam fielmente na obra, e os superintendentes sobre eles eram Joate e Obadias, levitas dos filhos de Merari, como também Zacarias e Mesulão, dos filhos dos coatitas, para adiantarem a obra, e outros levitas, todos que eram entendidos em instrumentos de música. Estavam também sobre os carregadores e os inspetores de todos os que trabalhavam em alguma obra, e dentre os levitas eram os escrivões, e os oficiais e os porteiros. Retirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada pela mão de Moisés. E Ilquias respondeu e disse a Safã, o escrivão: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã. E Safã levou o livro ao rei e deu conta também ao rei, dizendo: teus servos fazem tudo quanto se lhe encomendou. E ajuntaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e o deram na mão dos superintendentes e na mão dos que faziam a obra. Demais disso, Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro, e Safã leu nele perante o rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou os seus vestidos, e o rei
mandou a Ilquias e a Aicão, filho de Safã, e a Abdon, filho de Mica, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, ministro do rei, dizendo: Ide, consultai ao Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem conforme a tudo quanto está escrito neste livro. Aleluia! Hulda, a profetisa, prediz a ruína de Jerusalém. Versículo 22. Então Ilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Hulda, mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Asra, guarda das vestimentas, e habitava ela em Jerusalém na segunda parte. E falaram-lhe naquele sentido. E ela lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Dizei ao homem que vos enviou a mim: Assim diz o Senhor: Eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. Porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses para me provocarem a ira com toda a obra das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste, como o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras, contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste os teus vestidos, e choraste perante mim, também eu te tenho ouvido, diz o Senhor. Eis que te ajuntarei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz. E os teus olhos não verão todo este mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. E voltaram com esta resposta ao rei. Então o rei convocou e ajuntou a todos os anciãos de Judá e Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes e os levitas e todo o povo, desde o maior até o mais pequeno. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se tinha achado na casa do Senhor. E pôs-se o rei em pé, em seu lugar, e fez concerto perante o Senhor para andar após o Senhor, e para guardar os seus mandamentos, e os seus testemunhos, e os seus estatutos, com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. E fez estar em pé a todos quantos se acharam em Jerusalém e em Benjamim. E os habitantes de Jerusalém fizeram conforme ao concerto de Deus, do Deus de seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras
que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se acharam em Israel, obrigou a que com tal culto servissem ao Senhor seu Deus todos os seus dias, não se desviaram de após o Senhor Deus de seus pais. A celebração da Páscoa em Jerusalém, capítulo 35, versículo 1 em diante. Versículo 1 em diante. Então Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém, e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do mês primeiro, e estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos, e os animou ao ministério da casa do Senhor. E disse aos levitas que ensinavam a todo Israel, e estavam consagrados ao Senhor: ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não tereis mais esta carga aos ombros. Agora servi ao Senhor vosso Deus e ao seu povo Israel. E preparai-vos, segundo as casas de vossos pais, segundo as vossas turmas, conforme a prescrição de Davi, rei de Israel, e conforme a prescrição de Salomão, seu filho. E estai no santuário, segundo as divisões das casas paternas de vossos irmãos, os filhos do povo. E haja para cada um uma porção das casas paternas dos levitas. E imolai a Páscoa, e santificai-vos, e preparai-a para vossos irmãos, fazendo conforme a palavra do Senhor dada pela mão de Moisés. E ofereceu Josias aos filhos do povo cordeiros e cabritos do rebanho, todos para os sacrifícios da Páscoa, em número de 30.000, por todos os que ali se achavam, e de bois 3.000, isto era da fazenda do rei. Também fizeram os seus príncipes ofertas voluntárias ao povo, aos sacerdotes e aos levitas. E Uquias e Zacarias e Jeiel, maioral da casa de Deus, deram aos sacerdotes para os sacrifícios da Páscoa 2.600 reses de gado miúdo e 300 bois. E Conanias, e Semaías, e Natanael, seus irmãos, como também Asabias, e Jeiel, e Josabade, maiorais dos levitas, apresentaram aos levitas para os sacrifícios da Páscoa 5.000 reses de gado miúdo e 500 bois. Assim se preparou o serviço, e puseram-se os sacerdotes nos seus postos, e os levitas nas suas turmas, conforme ao mandado do rei. Então imolaram a Páscoa, e os sacerdotes espargiam o sangue recebido nas suas mãos, e os levitas versículo 11 novamente. Então imolaram a Páscoa, e os sacerdotes espargiam o sangue recebido nas suas mãos, e os levitas esfolavam as reses. E puseram de parte os holocaustos, para os darem aos filhos do povo, segundo as divisões das casas paternas, para o oferecerem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés. E assim fizeram com os bois. E assaram a Páscoa no fogo, segundo o rito,
E as ofertas sagradas cozeram em panelas, e em caldeiras, e em sertãs, e prontamente as repartiram entre todo o povo. Depois prepararam o que era preciso para si e para os sacerdotes, porque os sacerdotes, filhos de Arão, se ocuparam até à noite com o sacrifício dos holocaustos e das gorduras, pelo que os levitas prepararam para si e para os sacerdotes, filhos de Arão. E os cantores, filhos de Asaf, estavam no seu posto, segundo o mandado de Davi e de Asaf. Perdão. Eu quero voltar aqui no versículo 14 para que não se perca a compreensão. Bom, depois prepararam o que era preciso para si e para os sacerdotes, porque os sacerdotes, filhos de Arão, se ocuparam até à noite com os sacrifícios dos holocaustos e da gordura, pelo que os levitas prepararam para si e para os sacerdotes, filhos de Arão. E os cantores, filhos de Asaf, estavam no seu posto, segundo o mandado de Davi e de Asaf, e de como também os porteiros a cada porta. Não necessitaram de se desviarem do seu ministério, porquanto seus irmãos, os levitas, preparavam o necessário para eles. Assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia, para celebrar a Páscoa e sacrificar holocaustos sobre o altar do Senhor, segundo o mandado do rei Josias. E os filhos de Israel, que ali se acharam, Perdão. E os filhos de Israel, que ali se acharam, celebraram a Páscoa. Oh, meu Deus. Perdão. Vamos voltar no versículo 17. E os filhos de Israel, que ali se acharam, celebraram a Páscoa naquele tempo, e a festa dos pães asmos durante 7 dias. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel, nem nenhum reis de Israel celebraram tal Páscoa como a que celebrou Josias, com os sacerdotes e levitas e todo o Judá e Israel, que ali se acharam, e os habitantes de Jerusalém. No ano 18º do reinado de Josias, se celebrou esta Páscoa. Josias provoca o rei do Egito e é morto. Versículo 20 em diante. Depois de tudo isto, havendo Josias já preparado a casa, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, junto ao Eufrates. E Josias lhe saiu ao encontro. Então ele lhe mandou o mensageiro, dizendo: Que tenho eu que fazer contigo, rei de Judá? Quanto a ti, contra ti não venho hoje, senão contra a casa que me fez guerra. E disse Deus que me apresse, guarda-te de te opores a Deus, que é comigo, para que não te destrua. Porém, Josias
não virou dele o seu rosto, antes se disfarçou para pelejar com ele, e não deu ouvidos às palavras de Neco, que saíram da boca de Deus, antes veio pelejar no vale de Megido. E os frecheiros atiraram ao rei Josias. Então o rei disse aos seus servos: tira-me daqui, porque estou gravemente ferido. E seus servos o tiraram do carro e o levaram no segundo carro que tinha, e o trouxeram a Jerusalém. E morreu, e o sepultaram nos sepulcros de seus pais. E todo o Judá e Jerusalém tomaram luto por Josias. Jeremias fez uma lamentação sobre Josias, e todos os cantores e cantoras falaram de Josias nas suas lamentações até o dia de hoje, porque as deram por estatuto em Israel. E eis que estão escritas nas lamentações: quanto ao mais dos sucessos de Josias e às suas beneficências, conforme está escrito na lei do Senhor, e aos seus sucessos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. Joacás é levado cativo para o Egito. Capítulo 36, versículo 1. Então o povo da terra tomou a Joacás, filho de Josias, e o fez rei em lugar de seu pai em Jerusalém. Era Joacás da idade de 23 anos quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém. Porque o rei do Egito o depôs em Jerusalém, e condenou a terra à contribuição de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. E o rei do Egito pôs a Eliaquim, seu irmão, rei sobre Judá e Jerusalém, e mudou-lhe o nome em Joaquim. Mas a seu irmão Joacás tomou Neco e levou-o para o Egito. Versículo 4 novamente. E o rei do Egito pôs a Eliaquim, seu irmão, rei sobre Judá e Jerusalém, e mudou-lhe o nome em Joaquim. Mas a seu irmão Joacás tomou Neco e levou-o para o Egito. Joaquim reina. Versículo 5. Era Joaquim de 25 anos de idade quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus. Subiu, pois, contra ele Nabucodonosor, rei de Babilônia, e o arrancou com cadeias para o levar à Babilônia. Versículo 6 novamente. Subiu, pois, contra ele Nabucodonosor, rei de Babilônia, e o amarrou com cadeias para o levar à Babilônia. Também alguns dos vasos da casa do Senhor levou Nabucodonosor para a Babilônia e pô-los no seu templo em Babilônia. Quanto ao mais dos atos, versículo 8 novamente, quanto ao mais dos atos de Joaquim e as suas abominações que fez, e ao mais que se achou nele, eis que está escrito no livro dos reis de Israel e de Judá. Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Era Joaquim da idade de 8 anos quando começou a reinar, e 3 meses e 10 dias reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor.
que no decurso de um ano enviou o rei Nabucodonosor e mandou que o levassem à Babilônia com os mais preciosos vasos da casa do Senhor, e pôs a Zedequias, seu irmão, rei sobre Judá e Jerusalém. Zedequias reina, versículo 11. Era Zedequias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus, nem se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Demais disto, também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz, e tanto se obstinou no seu coração, que se não converteu ao Senhor Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam de mais em mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado em Jerusalém. E o Senhor Deus de seus pais lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Porém zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e mofaram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus mancebos à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos mancebos, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos decrépitos. A todos os deu na sua mão. E todos os vasos da casa de Deus, grandes e pequenos, e os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. E queimaram a casa do Senhor, e derrubaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram a fogo, destruindo também todos os seus preciosos vasos. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos, até ao tempo do reino de Pérsia. Até ao tempo do reino da Pérsia. Versículo 20 novamente. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos, até ao tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, o Senhor seu Deus seja com ele.
e suba. Glória a Deus, glória a Jesus. Assim encerramos a leitura do livro das crônicas, de Segundas Crônicas, ou segundo livro das crônicas, como preferirem, né? Vamos agradecer ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ti pertence, ó Deus, a honra e a glória e o louvor. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero Te agradecer nesta hora de oração, por mais esta oportunidade, meu Deus, que Tu me concedes, de estar na Tua presença, meu Deus, em oração. Eu Te agradeço pela oportunidade que Tu nos concedes, de termos lido a Tua santa palavra, de estarmos aqui agora em oração na Tua presença, para Te agradecer, Senhor, pela Tua santa e poderosa palavra, para Te agradecer, meu Deus, pelas vidas de cada pessoa que estão conosco lendo a Tua palavra. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu Te peço, faze com que esta palavra, meu Deus, encontre boa terra em nossos corações, Senhor, para nos trazer o arrependimento sincero diante da Tua face, para nos fazer conhecer, ó Deus, os nossos caminhos e para nos converter dos nossos maus hábitos, das nossas más práticas, é nos converter ao Senhor nosso Deus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, seja por pensamentos, palavras, por obras, meu Deus, a nossa desobediência, a nossa teimosia, as nossas ausências diante do Senhor, os pensamentos vãos, as vaidades dos nossos corações. Perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Lava as nossas almas no Teu sangue poderoso, Senhor Jesus, para que tenhamos direito à árvore da vida e possamos entrar na cidade pelas portas. Meu Deus e meu Pai, abençoe as nossas vidas, aos nossos lares, às nossas famílias, assim também como aos nossos familiares de perto, de longe, e às suas respectivas casas. Nos guarda de todo mal, Senhor, cura todas as nossas enfermidades. Aonde houver escondido o mal, a enfermidade, arranca, meu Deus, pela raiz toda obra maligna, de dentro desta casa, de dentro desta família, de dentro dos nossos lares, das nossas casas, as doenças, as obras do diabo que tem lutado contra a nossa vida e contra a nossa fé. Amarra toda a força do mal, meu Deus, e joga por terra. Em nome de Jesus Cristo, dá vitória, dá a libertação. Senhor, meu Deus e meu Pai, liberta e salva esta pessoa viciada na bebida alcoólica, esta pessoa, meu Deus, que é viciado nas drogas de todo tipo. Livra, Senhor, dos vícios, livra da morte, livra das mãos do homem mau. Livra, meu Deus, este homem, esta mulher que são viciados nas prostituições, nas fornicações, nos adultérios. Esta pessoa que está viciada, meu Deus, nos jogos de rede, nos jogos de azar, nos jogos de internet, na tela do computador, na tela do seu celular. Repreende, ó Deus, dai a libertação, porque o Senhor nos diz na Tua palavra: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pai querido, ó Deus amado, conserva, Senhor, as nossas almas diante de Ti, em verdadeira justiça e santidade, até aquele grande dia da vinda do Senhor. Não nos lances fora da Tua presença, não retires de sobre nós
o teu Santo Espírito, meu Deus. Mas assim nos abençoe, Senhor. Guarda as nossas almas, meu Deus. É o que eu te peço com fé. Livra-nos de todo pecado que tão de perto nos rodeia. Livra-nos de todo perigo, de toda transgressão, de todo mal, Senhor. Fica conosco. É o que eu te peço com fé e te agradeço. No poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos que estão lendo a palavra do Senhor. Você que não está assistindo o vídeo ao vivo, né? Mas vai assistir esse vídeo, vai ler a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Vamos perseverar em fazer esta boa obra diante do Senhor nosso Deus, em ler a sua santa palavra, em conhecer, em saber quem é o nosso Deus, para que assim possamos bem nos haver durante a nossa jornada, durante a nossa peregrinação sobre a face dessa terra. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fiquem com Deus.